Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 14ª aula para o 7º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai discutir um processo que formula toda a noção de poder que a gente tem dentro do continente europeu lá no período do século XVI, XV, XIV. Então a gente vai ver um pouquinho da formação das monarquias europeias. A gente vai entender como que o poder, como essas monarquias, como esses reis foram se estabelecendo dentro do poder de determinadas regiões, determinados locais da nossa Europa, certo? Da Europa que a gente conhece atualmente. Então vamos lá ver como que aconteceu essa formação das monarquias europeias. Observem aí o contexto dessa formação. O Estado Nacional moderno ou antigo regime constituiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e também da ciência. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. Então é a partir dessa série de transformações, de mudanças que a Europa vem passar nesse período, a partir do século XVI, que a gente vai ter como consequência dessas mudanças, dessas transformações, a consolidação do poder e o surgimento do chamado Estado Nacional Moderno, que é o Estado que vai se instituir como o país que a gente conhece atualmente, certo? Então esse Estado Nacional Moderno nada mais é do que a unificação de determinados territórios em um Estado só. E essa unificação em um Estado só, ela se deu também através do poder centralizado nas mãos de um rei. E é aí que se formam as monarquias dentro da Europa. Mas aí a gente vai ver aqui um pouquinho de como esse processo aconteceu. Claro que não foi simples assim, certo? Então vamos lá, observem aí. O processo de formação de monarquias com poder centralizado na Europa iniciou-se no século XI e consolidou-se entre os séculos XIV e XVI. Ao final de alguns séculos, esse processo daria origem a muitos dos países atuais da Europa, como a França, Portugal e Espanha. Entretanto, ele não ocorreu ao mesmo tempo e da mesma maneira em todos os lugares do continente. Em regiões como a Península Itálica e o norte da Europa nem chegaria a se consolidar. Então a gente nem teria a consolidação desse poder e a formação desse chamado Estado Nacional Moderno, que é o que se constituiu como os países que a gente tem hoje, a exemplo da França, de Portugal e também da Espanha. Então, basicamente, esse processo de formação das monarquias, ele garantia o poder que o poder fosse estabelecido nas mãos de um rei. Só que esse estabelecimento de poder, ele também não aconteceu da mesma maneira em todas as regiões da Europa, certo? Então a gente tem um processo que vai acontecer de forma lenta e também de diferentes formas em cada contexto em que ele ocorria. Como a gente vai ver agora, observem aí. Quase sempre estiveram envolvidos nesse processo de centralização do poder os mesmos grupos sociais, os reis, a burguesia e os nobres feudais, que eram os três grupos que estavam envolvidos nesse processo de centralização do poder. Cada um desses grupos era movido por interesses próprios. Muitas vezes esses interesses eram convergentes, então eram interesses que se assemelhavam entre todas essas três classes, e outras vezes eram interesses radicalmente opostos. Para a burguesia, que era o novo grupo social que se formava, a descentralização política do feudalismo era inconveniente. Isso porque submetia os burgueses aos impostos cobrados pelos senhores e dificultava a atividade comercial pela ausência de moeda comum e de pesos e medidas padronizadas. Essas circunstâncias acabaram aproximando os burgueses dos reis, interessados em concentrar o poder em suas mãos.
Nessa aliança, a burguesia contribuía com o dinheiro e o rei com medidas políticas que favoreciam o comércio. O dinheiro da burguesia facilitava aos reis a organização de um exército para impor sua autoridade à nobreza feudal. O que acontece? A burguesia, que era essa nova classe que estava em ascensão nesse período, começa a cada vez mais tentar criar mecanismos e formas para estabelecer ainda mais a sua participação dentro da sociedade, seja de forma política ou seja da forma econômica, que era o principal viés da classe burguesa. Só que os burgueses, eles dominavam o comércio nesse período. Só que por esse comércio ele não ter uma padronização, acontecia que muitas vezes eles saíam prejudicados na comercialização de certos produtos. Por quê? Nesse período em que a Europa era dividida dentro do sistema feudal, esses comerciantes eles tinham que passar por cada um feudo comercializando esses produtos. Como não tinha uma moeda, um sistema de moeda que padronizasse, que desse a importância do valor monetário, certo? Muitas vezes eles acabavam sendo prejudicados por esse processo. Então, eles passavam por determinado feudo que tinha determinada ordem, determinada organização, iam para outro feudo que já era outra história, já era de forma diferente, iam para outro que já cobrava outro valor. Então, isso prejudicava muito a comercialização de determinados produtos, certo? Então, essa ideia de centralizar o poder pela burguesia tinha essa característica de tentar criar padrões, criar um sistema de moeda onde as coisas passassem a ter um valor fixo e com isso eles incentivaram os reis a centralizar o poder de diversos feudos que estavam sob seu controle. Então, determinadas atribuições que eram atribuídas apenas aos senhores feudais, elas passaram a ser atribuições dos reis, certo? Então esses eram os principais interesses da burguesia. Continuando lá, a nobreza feudal, por sua vez, encontrava-se enfraquecida pelos gastos com as cruzadas e tinha necessidade de um apoio forte, até mesmo para se defender das revoltas camponesas, que se intensificavam. Procurou esse apoio nos reis, apesar de muitas vezes se sentir prejudicada com a política da realeza em favor da burguesia, que colocava fim a vários dos privilégios feudais. Dividido entre a burguesia e a nobreza feudal, o rei serviu como uma espécie de mediador entre os interesses dos dois grupos. Então, a gente tem interesse dos burgueses, que foi o que a gente abordou, que é o interesse de comercialização de produtos, enfim, e os interesses da nobreza feudal, certo? Que eram esses senhores feudais que tinham sua administração e comandavam seus territórios. Então, o rei teve que mediar esses conflitos e essas ações dentro desses dois principais grupos. Continuando, ali no segundo parágrafo. Ao final de um longo período, esse processo acabou possibilitando a formação de um poder centralizado e a consolidação de uma unidade territorial. Com isso, formar-se-iam em diversas regiões da Europa monarquias com poder centralizado, nas quais os reis detinham grande parte do poder. Assim, a monarquia foi uma forma de governo sobre a qual se organizou a Europa entre o fim da Idade Média e também o início da Idade Moderna. Então, esse processo de, principalmente, contextualização desse surgimento da nova classe, que era a classe burguesa, e depois desse choque de interesses com esses nobres feudais, fez com que o rei centralizasse o poder em suas mãos e passasse a administrar todas as medidas que tinham em determinadas áreas daquilo que estava sob a sua governança, certo? E aí, continuando, é que a gente ainda tem outro fator que favoreceu essa centralização do poder, além dos interesses burgueses e dos interesses dos nobres feudais. Observem. O desenvolvimento da navegação marítima marcou a busca por expansão territorial dos estados nacionais modernos. Os reis almejavam conquistar riquezas no além-mar, obtendo novos mercados e expandindo o comércio. Então, esse era o principal objetivo, principalmente, desses reis, que tentavam almejar conquistar novos territórios nesse chamado além-mar. A busca por materiais preciosos e o interesse na propagação da fé cristã também impulsionaram a descoberta de novos territórios.
O Estado Nacional Moderno Português retratou claramente isso na colonização da América Portuguesa no século XVI, que a gente tem o Brasil incluído nessa colonização. O objetivo dos portugueses foi concretizado na prática colonizadora que ocasionou a ampliação de suas fronteiras, a obtenção de novos comércios, o descobrimento de locais com metais preciosos e a disseminação do catolicismo. Resumindo perfeitamente as ambições que os Estados nacionais modernos possuíam. Então, todos esses objetivos que estavam concretizados principalmente pelos portugueses nesse processo de colonização dessas áreas que estavam sob o seu governo, certo? Explicitou bastante para a gente o que era a centralização do poder e como ficou organizada a Europa após essa centralização. Mas aí vamos ver agora algumas características do chamado Estado moderno. Observem aí. Agora que a gente tem a centralização do poder, que a gente já viu que o rei passou a ter o poder e se formaram esses estados nacionais, vamos ver quais as principais características desse Estado moderno. As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Então a gente tem um rompimento fundamental aí, certo? A sociedade que era baseada no feudalismo, ela teve esse novo surgimento, esse novo processo, que é esse processo de surgimento da modernidade, do mundo moderno. Entre os principais aspectos que caracterizam as monarquias nacionais estão: primeiro, a burocracia administrativa, que ganhou um corpo de funcionários que tinham a função de desempenhar tarefas de administração pública. Então agora a gente tem pessoas que vão trabalhar juntamente nesse processo de administração. A força militar, que gerou a necessidade de criação de um exército nacional para conter possíveis invasões ou confrontos com outros países, e também para estabelecer ordem pública na sociedade. Leis e justiças unificadas, que foram responsáveis pela formação de leis que possuíam caráter de manutenção da ordem, além de melhor proteger os direitos e também os deveres dos cidadãos. Um sistema burocrático que marcou o surgimento das tarifas e também de tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas. Então a gente tem essas principais características de formulação em que esses estados modernos passaram a ter dentro da sua administração, certo? A burocracia administrativa, agora a gente tem um corpo de profissionais que iriam trabalhar, funcionários, dentro da administração pública. A gente tem a unificação do exército, certo? Que antes era meio que um exército de cada senhor feudal, estava sob o controle do senhor feudal, agora passa a ser sob o controle do rei. O rei passa a instituir esse exército, certo? Para tentar treinar esses homens para se defender de um possível ataque. A gente tem as leis e também a justiça que foram unificadas, então a gente tem um processo de leis que são responsáveis pela formação da manutenção da ordem, certo? De tentar manter a ordem, e a gente tem o sistema burocrático, que é essa organização de tarefas e tributos que eram cobradas pelos reis, certo? E aí, para a gente melhor entender esse conteúdo, vamos fazer aqui uma questão rapidinho. Observem aí. A principal diferença do Estado moderno para o sistema feudal então, qual é a principal diferença do Estado moderno para o sistema feudal? Letra A centralização do poder. B, a religião cristã. C, a participação popular na política. Ou D, a liberdade de expressão. Então, a principal diferença do Estado moderno, que é esse Estado que se formou com a formação das monarquias, para o sistema feudal, que era o sistema que estava em vigor na Europa nesse período. Então, a principal diferença do Estado moderno para o sistema feudal é, logicamente, a alternativa A, certo? A centralização do poder que passou a ser unificado nas mãos do rei. Por isso a gente tem esse rompimento do sistema feudal para o surgimento do chamado Estado moderno. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos dessa nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.